Então, falando ainda sobre o envelhecimento e a melhoridade, tá? Só para a gente poder entender um pouco sobre a parte fisiológica do envelhecimento e a melhoridade. O que acontecem as alterações, quais são as alterações que o nosso organismo sofre durante o envelhecimento? Então, a nossa pele, né, ela perde a elasticidade, ela fica mais fina, diminui o suor e o sebo, né? O sebo é a gordura que a nossa pele produz. Por isso fica mais seca e áspera, que pode causar coceira e a coceira pode causar feridas na pele. Então, essas são algumas das alterações que podem acontecer na nossa pele. A nossa saliva tem redução da produção de saliva e a deglutição ela se torna mais lenta. Então, isso pode propiciar engasgos. Então, por isso que eu falo para vocês que tem que observar como que o idoso está comendo. Se ele começa a tossir durante a alimentação, pode ser que ele está começando a engasgar. E isso pode estar relacionado à diminuição da deglutição e à diminuição da saliva, que faz parte do processo de envelhecimento, tá? O sistema imunológico, né, que é o nosso sistema de defesa, nosso soldadinho, né, que faz a defesa do nosso organismo. Então, ele começa a ter uma resposta mais lenta, a gente fica mais suscetível às doenças infecciosas. Então, né, as pessoas que são mais jovens, quando elas são submetidas, né, ou melhor, submetidas não, elas são expostas a algum agente infeccioso, uma bactéria, um vírus, por exemplo, elas têm um sistema imunológico mais forte que vai conseguir combater aquela doença. O idoso, como ele tem um sistema imunológico mais lento, né, mais frágil, aquela doença vai ser muito mais agressiva, né? Aquela bactéria, aquele vírus vai ser muito mais agressivo. Então, por isso que quando o idoso ele fica doente, né, pega uma pneumonia, uma gripe, por exemplo, ele demora muito mais que uma pessoa mais jovem para poder se recuperar, né? Não quer dizer que a gente também não fique doente, não fique grave. A diferença que eu quero dizer é que o idoso, ele tem uma resposta imunológica mais lenta. Então, a gente às vezes vai levar 10 dias para se recuperar. O idoso às vezes leva 30 dias para conseguir se recuperar totalmente. E às vezes, a hora que ele está começando a se recuperar, ele pega uma infecção de novo, porque o organismo dele está começando a se restabelecer, aí aparece um agente agressor e ele fica doente de novo, tá? A pressão arterial e a temperatura, a deficiência na resposta ao calor e ao frio intenso. Pode haver ausência de febre nas infecções. Lembra que eu falei para vocês, lá no comecinho, que às vezes o idoso ele pode ter uma infecção e nem sempre ele apresenta febre. Então a gente começa a observar que ele começa a ficar sonolento, começa a ficar mais abatido, então pode ser um sinal de infecção, tá? Quedas bruscas de pressão arterial, né? Essa abreviação PA, pressão arterial, em mudanças rápidas de posição. Então, quando a gente vai levantar o idoso da cama, nunca pode levantar muito rápido, ou se está sentado, não pode levantar muito rápido, porque ele perde um pouco esse equilíbrio da pressão. Então, se ele está deitado, a pressão dele é de um jeito, quando ele levanta muito bruscamente, não dá tempo do organismo fazer esse mecanismo compensatório, e a pressão despenca, e aí é onde ele pode ter um desmaio, ou algo do tipo. Então a gente tem que sempre pedir para ele levantar com cuidado, ficar sentadinho um pouquinho na beira da cama e só depois se levantar e caminhar, tá certo? Então isso é muito importante. E a perdas de líquidos, né, desidratação. Então o idoso ele perde mais líquido, ele fica suscetível à desidratação com muito mais facilidade, por isso em dias muito quentes é importante que o idoso ele se hidrate mais, ele saia sempre com uma garrafinha de água para que ele não se submeta à desidratação. Com relação à locomoção, ele tem um andarzinho mais lentificado, né? Diminuição da flexibilidade e dos reflexos, né? Por quê? Porque as articulações dele vão ficando, né, mais endurecidas, né, mais enferrujadinhas.
Então, a musculatura dele já não tem mais aquela flexibilidade como tinha anteriormente. Então, o idoso ele caminha mais devagar, o equilíbrio dele já não é mais o mesmo, né? Então, ele tem mais medo de cair e por isso ele anda mais devagar. Ossos e musculatura ficam mais frágeis, né? Diminuição do cálcio. A gente perde cálcio normalmente. Isso faz parte. Eu perco cálcio, uma criança, todo mundo perde cálcio. Só que a diferença é que quando a gente fica mais velhinho, a gente perde o cálcio de uma maneira, aliás, a gente continua perdendo cálcio, mas a reposição desse cálcio acontece de uma maneira muito mais lenta. Então a gente perde mais rápido e a reposição desse cálcio é mais lenta. Então o osso ele se torna mais poroso. Então a facilidade que o idoso tem de ter fraturas é muito maior. A gente também tem uma aula que fala somente sobre osteoporose, para a gente poder entender como que funciona essa doença, tá certo? E a diminuição da força, né? Então, como a musculatura ela fica mais fraca, né? Os músculos eles já não tem mais aquele tônus de quando o idoso era mais jovem, até porque eles não exercitam mais, né, a musculatura como a gente no dia a dia, então diminui o tônus muscular, então a diminuição da força, tá certo? E com relação ao cérebro, o cérebro também diminui um pouquinho de tamanho, porém não há perda das suas funções, exceto para aqueles idosos que começam a desenvolver doenças relacionadas ao cérebro. Pode haver diminuição da memória se não houver estímulos. Então a gente precisa estar constantemente estimulando, né, a memória, pegar fotos de família, pedir para ele lembrando de fatos, de eventos, né, para que ele estimule a memória, fazer cruzadinha, para poder trabalhar o cérebro desse idoso. E quando a gente fala do coração, esse coração ele pode bater mais lento e diminuir a sua capacidade de adaptação ao estresse, né? Então, ao longo da vida, esse idoso ele pode sofrer alterações patológicas no coração, aonde essas situações elas podem ser agravadas, né? E também por conta do desgaste de musculatura, entre outros fatores, esse coração ele bate mais devagar e diante de situações de estresse, emoção, tristeza, ele pode não ter uma resposta muito legal, tá? Então essas são alterações fisiológicas. Continuando, na parte do pulmão, a diminuição da capacidade de ventilar e habilidade de tossir. O que é essa capacidade de ventilar? É esse movimento de inspirar e expirar, né? Então a gente está ventilando, fazendo com que o ar entre e saia dos nossos pulmões, tá? Então, quando a gente inspira, que o ar entra nos nossos pulmões, a gente tem todo um trabalho de musculatura dos nossos ossos, que eles se abrem para que o ar entre, né? E depois a gente tem um movimento contrário, que é para ajudar esse ar a sair. Então o idoso ele perde essa elasticidade e isso diminui a capacidade ventilatória, né? E com isso ele tem uma diminuição, né, da movimentação dos cílios que nós temos revestindo todo o nosso aparelho respiratório, e isso diminui também a habilidade dele de tossir. Então vai acumulando secreções no pulmão e essa secreção que vai acumulando no pulmão pode levá-la a desenvolver pneumopatias com maior facilidade, tá? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas nós também temos um material didático somente sobre doenças pulmonares, tá? Para a gente poder entender melhor sobre esse assunto que é muito comum no nosso idoso. Quando a gente fala sobre os rins, há a diminuição da capacidade de filtração, que é a produção de urina, tá? Então, é normal, ao longo do envelhecimento, diminuir a capacidade de filtração da urina. Então, a gente faz xixi, né, normalmente, cerca de 2 litros, até mais de urina, certo? O idoso, às vezes, ele começa a sofrer alterações
mais graves e começa a diminuir a produção de urina. Então é por isso que a gente tem que ficar atento, porque há um desgaste natural. Só que quando a gente começa a perceber que esse idoso não está fazendo xixi, isso aí já não é natural, isso é anormal. Então está tendo alguma doença naquele rim, precisa procurar um profissional médico, tá? Esse desgaste natural que acontece no rim, que é a capacidade de filtrar o sangue e aí produzir a urina, isso vai acontecer com todos nós ao longo da vida. Mas as patologias relacionadas ao rim, a gente tem que ter atenção. E como que a gente tem essa atenção? Através da produção de urina. Se está fazendo pouco xixi, não é normal, tá? E às vezes precisa utilizar algumas medicações para poder ajudar esse rim a produzir a urina, tá? E o que acontece? Quando o nosso rim ele vai ficando mais fraquinho, como eu disse para vocês, né? Por conta do desgaste natural, existem também algumas medicações que elas devem ser evitadas, como anti-inflamatórios, alguns antibióticos, e aí o médico recomenda que não sejam dados, tá? E com relação ao sono, o idoso ele dorme menos à noite e tem mais sono durante o dia. Então, às vezes a gente vê que o idoso vai dormir 6 horas da tarde e 4 horas da manhã já está acordado, né? Então, isso é comum acontecer com os nossos idosos, tá? Com relação a aspectos familiares e sociais, isso é muito importante a gente conversar. Por quê? Porque vocês vão estar dentro da casa daquele idoso, vocês vão estar no meio do convívio familiar desse idoso. Por isso que é muito importante a gente discutir esse assunto para que não tenhamos problemas, para que não tenhamos conflitos com essa família, tá? De acordo com o artigo 3º, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao esporte, à convivência familiar e comunitária. Quando aquela família não quer mais cuidar daquele idoso, alguém tem que cuidar, certo? Então, primeiro a gente vai brigar com aquela família. A gente, que eu quero dizer, né? Eu não digo eu não digo você, mas eu digo o poder público. Então, eles vão lá, vão conversar com aquela família. Não, vocês têm que assumir a responsabilidade de vocês enquanto família. Agora, se aquele idoso não tem mais ninguém da família, né, que por algum motivo, né, ou faleceram, ou não tem contato há muitos anos, não consegue localizar aquela família, de quem vai ser a responsabilidade de cuidar desse idoso, né? Então, vai ser da comunidade, da sociedade, do poder público. Então, quando a gente fala da comunidade, dentro do município, dentro da onde aquele idoso mora, a prefeitura vai designar um assistente social para poder verificar o que aconteceu com aquele idoso, para ir atrás da família dele, colocar ele num lugar seguro, tá certo? Alguém vai ter que se responsabilizar por ele, tá? Então ele não vai ficar desamparado, tá certo? Não há como evitar o envolvimento com essas relações, porém é necessário que o cuidador entenda que esta é a família do idoso e não a sua. Ele participou e contribuiu de alguma forma para a construção dessas relações. O que eu quero dizer com essa frase? Às vezes você vai chegar naquela casa e você vai ver que aquele idoso ele não é querido, que aquele idoso ele é excluído das decisões, das reuniões familiares, e aí não cabe a nós, né, apontar o dedo na cara daquela família e falar, olha, vocês não podem fazer isso, tá? Então essa é a família dele, né? Ele está inserido naquele ambiente. Nós, enquanto cuidadores, temos que fazer o nosso trabalho, que é cuidar com carinho, cuidar com atenção, atendê-lo nas suas necessidades, né? E não julgar aquela família, tá certo? Então isso é muito importante que fique claro para todos vocês. A pessoa idosa no interior da sua família pode ser valorizada, respeitada e amada,
e auxiliada de forma adequada, ou rejeitada, tratada com indiferença ou hostilidade e tida como um peso. Então a gente pode encontrar essas duas situações, aquela família que ama, que cuida, que ela é a pessoa mais importante, e aquela família que tem o idoso como um peso, né? Então, a gente vai se deparar com várias situações assim, quando a gente for trabalhar no ambiente domiciliar, ou também quando a gente for trabalhar dentro de uma instituição, né? Onde tem aquelas famílias que vão lá sempre visitar, que são sempre presentes, e aquela família que simplesmente abandonou e que não aparece nunca mais. Então, como eu disse para vocês, não cabe a nós fazer o julgamento, cabe a nós cuidar, amar e respeitar aquele idoso, né, dentro das suas condições, tendo dignidade para com ele, tá certo? E respeitando o ambiente aonde ele vive. Então, isso quer dizer que eu não vou ficar afirmando, mas a sua família é difícil mesmo, hein? Mas a sua família não é fácil. Nada disso. A gente tem que ouvir, a gente tem que tentar ser imparcial diante dessas situações, tá? É necessário que o cuidador tenha equilíbrio emocional, de modo a conseguir lidar com as manifestações de angústia do idoso sem ser contagiado por elas. Foi aquilo que eu acabei de dizer. Muitas vezes o idoso ele vai chorar, ele vai falar várias coisas para vocês. A minha família não me ama, eu sou um estorvo na vida da minha família. E a gente tem que ter equilíbrio, né? Para conversar com ele, para acalmar ele, né? E dizer que você tá lá para você poder ajudar, para você escutá-lo nas suas necessidades, né? Que vocês juntos vão enfrentar aqueles problemas, mas nunca, nunca, nunca colocando ele contra a sua família, tá certo? Isso que eu digo para vocês, eu não digo com relação à agressão, tá? Eu digo em relação a situações onde a família tem dificuldade de relação com o idoso, tá? Diante de situações de agressão, de maus tratos, toda e qualquer pessoa tem que denunciar, tá? Só assim ele poderá evitar e adotar atitudes inadequadas, como paternalismo, superproteção, condescendência, infantilização, impaciência e displicência, que comprometerão a qualidade do cuidado a ser prestado. O cuidador, ele precisa entender que ele é um profissional, que ele está dentro da casa daquela pessoa para auxiliá-la nas suas necessidades. Ele não tem a tutela daquela pessoa, né? Ele não é um parente daquela pessoa e ele não pode assumir aquela carga para ele. Então, a pessoa tem que ter equilíbrio emocional para desempenhar o seu trabalho, auxiliá-lo naquele que ele precisa, escutá-lo, mas não super protegê-lo, né? Ou seja, não comprar a briga, tá certo? Isso é muito importante ser lembrado. Essas atitudes, em geral, respostas à forma e as relações foram construídas ao longo da história da família. Então, o que eu quero dizer com essa frase? Que tudo que acontece dentro daquele ambiente foi construído ao longo da vida daquela pessoa, a vida daquela família. Às vezes, aquele idoso foi um pai ou uma mãe muito duro, né? Que castigava muito, que batia muito, né? Às vezes teve até casos de violência mais sério com relação ao filho ou à filha. Então, é muito difícil a gente entender por que a família às vezes trata o idoso daquela maneira. Por isso que eu insisto tanto em dizer para vocês que não cabe a nós julgar as atitudes da família, não cabe a nós julgar as atitudes do idoso, tá certo? Porque nós não estávamos lá no passado para entender o que aconteceu. Às vezes a família tem muita mágoa, o idoso tem muita mágoa, então não cabe a nós julgarmos, tá? Ele deve se esforçar para olhar para a situação
de maneira mais neutra possível, tentando entender o que está acontecendo e por quê. Ele, que eu quero dizer, você, cuidador. Então, você, cuidador. Eu não estou dizendo que você não vai poder chorar, deixar aflorar as suas emoções, porque é difícil mesmo. É difícil você ver o idoso chorar na sua frente, né, falar que a família dele não ama ele. É difícil você ver que ele está sofrendo, porque nós somos seres humanos. É difícil a gente não se envolver. Né? Não estou dizendo para vocês que vocês vão entrar lá, que vai ser uma coisa automática e que vocês vão ficar totalmente imparciais. Mas o que eu oriento vocês a ter equilíbrio emocional, a não colocar as emoções de vocês à frente do trabalho. Então pensem antes de agir. Como eu já disse, se não tem o que dizer naquele momento, não diga, tá? Peça orientação para alguma pessoa, né? Um assistente social que seja de contato de vocês, para vocês saberem como lidar com essas situações, tá certo? Cuidar de idoso é muito gostoso, cuidar de idoso é muito gratificante, né? Ouvir as histórias deles é maravilhoso, né? Não é fácil, mas é muito gratificante e eu tenho certeza que com os outros materiais vocês vão se deliciar ainda mais, que é quando a gente trabalha o cuidado em si, né? E eu sempre gosto, né, de encerrar as minhas aulas deixando uma mensagem de carinho para vocês. E então eu vou ler essa mensagem para vocês, que é da minha idosa preferida, que eu costumo dizer, que é a Cora Coralina, né, já falecida, mas que ela deixou para nós um legado de poemas maravilhosos. Se temos de esperar, que seja para colher a semente boa que lançamos hoje no solo da vida. Se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e amizade. E eu queria deixar para vocês também 2 dicas. A primeira é que vocês assistam esse vídeo, né, que é o filme Os Intocáveis, né, que é um filme muito legal, que fala da relação do cuidador, né, e do seu cuidado. E é um filme muito bacana, que ele retrata muito essa nossa primeira aula. Então, quem tiver a oportunidade de assistir, assista, que eu acho que vocês vão entender muito o conceito da aula de hoje. E a segunda dica é que eu gostaria de pedir para vocês, para que vocês escrevessem uma cartinha, mas não é uma cartinha para mim. Escrevam uma cartinha para o cuidador de vocês. Como vocês gostariam que o cuidador de vocês cuidassem de vocês, tá? Então escrevam, né, quantas linhas vocês desejarem. Imaginem-se idosos, né? Imaginem-se talvez incapazes de fazer alguma coisa. Imaginem-se presos numa cama, tendo que usar fralda, tendo que receber alimentação na boca. Imaginem-se idosos, do jeito que vocês quiserem. E escrevam uma cartinha para o cuidador de vocês, falando para ele como vocês gostariam de ser cuidados, tá? Muito obrigada e até a próxima aula.